Salve, salve pessoal, chegando com mais uma edição do Direto do Paddock, dessa vez pré-GP do Bahrein, a antepenúltima etapa da temporada 2020 da Fórmula 1. E hoje a gente chega com um programa num formato um pouquinho diferente, vocês mandam muitos feedbacks pra gente e hoje estaremos com uma versão um pouco mais compacta, trazendo aí o balanço do dia no deserto do Saqueiro. Comigo nessa, Eric Gabriel e Guilherme Longo, os comentaristas tradicionais aqui do Motorsport.com que já vão entrar na tela. A gente vai trazer aí o balanço geral das notícias com uma declaração muito interessante, inclusive de Lewis Hamilton nessa quinta-feira de entrevistas lá no Bahrein, né? Então, Guilherme, primeiramente seja muito bem-vindo, já emenda para nós o que Lewis Hamilton falou aí em relação aos críticos, em relação a Max Verstappen, inclusive. Manda bala. É isso aí, gente. O Hamilton até agora ele vinha muito quieto, né, sobre essas críticas, muita gente falando que, na verdade, essas conquistas, esses recordes e títulos deles, na verdade, era por questão da máquina, né, do carro que ele tinha em mãos, e não pelo próprio talento. E aí, em uma entrevista para a GQ, revista americana, ele resolveu responder e falou que ainda, né, em meio a toda essa desconfiança que existe em torno dele, ele acredita que mesmo numa situação de igualdade, por exemplo, ele estar na mesma equipe que o Verstappen, se ele por acaso bater o holandês, mesmo assim ainda vai ter muita desconfiança em cima das qualidades dele, né, das habilidades como piloto. Por isso, nesse momento que ele fala que sente uma desvalorização das suas conquistas, ele defendeu uma igualdade maior dos carros da Fórmula 1 para provar realmente o valor dele e que não é só o carro que tem feito todo esse trabalho aí ao longo dos últimos anos. E ele, inclusive, mencionou o caso inicial todo da trajetória dele, né? Ele lembrou como ele bateu o Fernando Alonso na estreia dele na Fórmula 1. O Alonso vinha ali bicampeão mundial, Hamilton estreante com 22 anos, na situação da mesma equipe, e quem terminou na frente foi o piloto britânico. Então essas aí é a declaração de Lewis Hamilton, interessante e finalmente uma resposta dele de um tom um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né? O Hamilton botando moral, né? Guilherme, Eric, amigos, já vou pedir pra galera, aliás, deixar a visão aqui na área de comentários. Inclusive, pessoal, deixa curtida no vídeo, já se inscreva no canal, ative notificações. Mas, Eric, Hamilton botando moral de verdade, né? Ele que é muito político, agora dando a sua opinião de maneira mais enfática. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa declaração do piloto britânico da Mercedes. É isso aí, uma saudação a todos vocês que nos assistem, Carlos, Guilherme também. É uma entrevista mais relaxada, a gente pode dizer assim, diferente do que normalmente a gente vê e ouve em todos os fins de semana de Fórmula 1. Mas eu acho que você percebendo o tom dele e o que o Guilherme falou, ele meio que sente um pouco essas críticas ainda, né? A questão de você não ter carros iguais e sempre do comparativo com o Max Verstappen. Muita gente que gostaria de vê-los com o mesmo tipo de carro e vê-los na pista duelando. Eu acho que a crítica maior nesse sentido não é nem sobre o Hamilton, mas é todo o sistema que infelizmente vai impossibilitar de a gente ter na pista com os mesmos carros Max Verstappen e Lewis Hamilton, notadamente dois dos maiores talentos da Fórmula 1, mas em equipes bem diferentes, com desempenhos bem diferentes também. Sem dúvida, né? O fator equipe pesa muito nessa discussão, mas o Eric deu a visão dele aí, Guilherme. Queria que você deixasse a sua manifestação também. Acompanha o relator ou não? Não, eu concordo. Eu acho que a gente vê muitas críticas ao Hamilton que não são fundadas. Eu já venho defendendo isso. Não adianta você estar na mesma equipe do Hamilton. Você tem que bater o cara, e o cara é um dos maiores da história da Fórmula 1. Não é simplesmente qualquer piloto que vai chegar na Mercedes em igualdade de condições que vai conseguir isso. E eu acho que nem o Verstappen consegue. O próprio Sainz já falou isso recentemente. Em uma temporada de 20 corridas, ninguém consegue bater o Hamilton hoje no grid. Seriam pouquíssimos e talvez uma ocasião muito particular, como aconteceu em 2016 com o Nico Rosberg. Numa situação Lewis Hamilton, Max Verstappen, eu ainda acho que o Hamilton leva melhor. Vai ser um pouco mais equilibrado do que com Bottas? Sim, mas a gente está falando de 20 corridas, talvez um 12-8, 13-7, mesmo assim o britânico fica na frente. Um pouco mais equilibrado, está sendo benevolente, né, Guilherme? Bem mais equilibrado, mas eu concordo, o Verstappen ainda não está no nível do Hamilton, e a citação ao Sainz que você fez é bastante pertinente, né? O Sainz dizendo aí que 90% do grid estivesse
com o Hamilton na Mercedes, não seria capaz de bater o piloto britânico recém-consagrado heptacampeão da Fórmula 1, né? E depois aí desse título, né, o Hamilton um pouco mais relaxado, foram divulgados os salários aí dos pilotos da Fórmula 1 nessa temporada 2020, né, Gui? Eu queria que você trouxesse alguns destaques, o Eric sempre bastante de olho nas finanças da Fórmula 1, o que o Guilherme traz para a gente discutir aqui? Opa, eu vou trazer aqui os principais destaques, mas já deixa aqui o convite para todo mundo, depois vai dar uma olhada na tabela completa lá no site do motorsport.com para não perder nenhum detalhe, porque é uma pauta interessante e importante já olhando para o futuro da Fórmula 1. Então, vou pegar os 3 maiores salários de 2020. Hamilton ganhando 303 milhões de reais, seguido de Sebastian Vettel com 226 e Daniel Ricciardo com 129. Já na outra ponta da tabela, o salário menor do grid hoje é de Antonio Giovinazzi na Alfa Romeo, com apenas 3,2 milhões. E por que eu falei que salário é importante pensando no futuro? Quem acompanha o Motorsport viu já há algumas semanas a gente falando sobre a introdução de um teto salarial de pilotos a partir de 2023. E esse teto, por enquanto, ele está acordado em 30 milhões de dólares, que seria 160 milhões de reais. Então, se a gente somar aí o salário dos 2 pilotos, Mercedes e Ferrari estariam com problemas, porque eles estouram esse valor e teriam que repensar aí para o futuro. Teria que reduzir, né? Porque comportar 2 pilotos, sendo que Hamilton ganha 303 e o limite é 160, é uma bela de uma mudança. Realmente, essa questão do teto é bastante importante, né, Eric e galera que está nos assistindo aí, porque vai impactar bastante as finanças das equipes do ponto de vista do orçamento numa perspectiva mais global e dos pilotos propriamente ditos, né? Mas, Eric, o que você destaca aí dessas cifras que o Guilherme citou? O que eu achei interessante a distância, né, entre o que ganha mais e o que ganha menos, mas não criticando quem ganha mais. Eu acho que o Hamilton tem que ganhar o quanto ele deve receber, se pagam para ele é porque ele dá um retorno, mas o que me assusta é justamente os valores do Antonio Giovinazzi, né, como menor, 3,2 milhões de reais, a gente convertendo os 500 mil euros por ano, né? Tem piloto de outras categorias que deve ganhar bem mais do que o Giovinazzi, e isso que é um pouco assustador nesse caso, né? Teoricamente, a Fórmula 1, como a principal categoria do mundo, deveria também estar a um patamar médio de salários acima de outras categorias. Realmente. Carlos, pode só falar, fazer Gui. um destaque para uma comparação para o público. O Hamilton ele ganha aí mais de 300 milhões de reais, é o piloto mais bem pago da Fórmula 1, mas trazer uma comparação, o jogador hoje mais bem pago do mundo no futebol é o Lionel Messi, ele ganha 670 milhões de reais. Então aí mais do que o dobro que o heptacampeão da Fórmula 1. É interessante essa comparação com o Messi, porque mais do que o dobro realmente é uma diferença significativa, né? Mas, coitado do Giovinazzi, né, Eric? Passando ali um baita perrengue, piloto de Fórmula 1, viajando o mundo inteiro, mas eu entendi o seu comentário. É mais o conceito, a parte conceitual. Eu acho que teoria, né, todo o grid da Fórmula 1 deveria estar sempre um patamar acima de outras categorias no quesito salarial. Mas não é assim, e ele topa. Então tá todo mundo feliz. Vamos ver também como é que fica a situação do Hamilton, né? Em tese, sem contrato para o ano que vem, tá negociando com a Mercedes, pode e se especula que terá uma valorização salarial, vamos ver quanto, né? E o tempo de contrato também. Mas vamos seguir aqui com as pautas. Tivemos declarações importantes também de Sérgio Pérez nessa quinta-feira, né? Pérez, piloto da Racing Point, mexicano que vai sair do time que vai virar Aston Martin para dar vaga ao Sebastian Vettel, o alemão, e tá negociando aí com a Red Bull, né? É um dos nomes, uma das opções da Red Bull para substituir o tailandês Alexander Albon, que vai mal nessa temporada. O Pérez deu aí uma atualização em relação aos planos futuros dele para 2021, né, Guilherme? O que disse aí o piloto mexicano? É isso aí, o Pérez na coletiva dessa quinta-feira, antes do GP do Bahrein, ele admitiu que a Red Bull é a única opção dele para seguir na Fórmula 1 em 2021 e que, na verdade, esse futuro está fora das mãos dele. Vamos lembrar que o Helmut Marko já declarou recentemente que essa decisão final da equipe austríaca deve sair só depois do final da temporada. Então, vai passar aí GP do Bahrein, GP do Sakir, GP de Abu Dhabi, e só depois do fim da temporada que a gente deve ter essa decisão aí sobre quem vai correr ao lado de Max Verstappen em 2021. Alex Albon segue, ou entra Sérgio Pérez, ou entra Nico Hülkenberg. E voltando a falar do mexicano,
ele afirmou que o único plano B para ele em 2021 é um ano sabático sem correr em nenhuma categoria. E caso esse sabático seja confirmado, ele já admitiu que vai usar esse ano para pensar no futuro. Se ele vai querer tentar uma volta à Fórmula 1, se ele vai querer buscar uma outra categoria dentro do esporte a motor, ou se ele vai definitivamente se afastar porque ele se vê fazendo outras coisas além das pistas. Fica aí essa eterna interrogação, na verdade, em relação a essa segunda vaga da Red Bull, né? O Verstappen, claro, confirmado no time até o fim de 2023, se não me falha a memória. E vamos ver quem é que vai assumir essa vaga ao lado dele, né, Eric? Seu palpite aí para 2021 em relação ao time austríaco. Eu creio, se fosse para apostar, né, eu acho que vai ficar para o Nico Hülkenberg essa vaga. Mas se o Sérgio Pérez tiver que sair por falta de vagas, eu acho que a gente tem muito a lamentar. É um piloto muito competitivo, um piloto muito talentoso, e por conta de questões de afunilamento de grid, e também, obviamente, ele poderia até estar em uma outra equipe pequena, mas ele não se via encaixado numa equipe pequena que sabe que vai sofrer muito mais. Então, acho que ele está certo. Eu acho que se ele não puder ir para a Haas, se ele não puder ir para a Red Bull, a Haas poderia ter sido uma das opções, né, inclusive. Mas se ele não se vê se ele não tiver a oportunidade da Red Bull, ele pode tirar o ano sabático dele, e até porque muitas coisas podem acontecer, ele pode ser reintroduzido à Fórmula 1, quem sabe até no meio do ano que vem, durante a temporada mesmo. Eu acho que ele pode fazer isso, mas no contexto de talento versus oportunidade, é de se lamentar o Pérez fora da Fórmula 1. E declaração que vem um momento de alta do Pérez, né? Depois do pódio aí no GP da Turquia, uma grande corrida do piloto mexicano, mas a gente vai observando aí o que vai ser do futuro dele, né? O Eric citou a aposta Hülkenberg, aposta Pérez, aposta Albon, né? Eu reitero, a gente está com um novo parceiro aqui no canal, é o ThePlayer.com, que é referência internacional no âmbito de apostas esportivas, e o Motorsport.com, claro, é parceiro do The Player na área de esporte a motor aqui no Brasil. Então lá na nossa página, que você acessa através do QR Code que está na tela, você confere todas as dicas do Motorsport.com, dicas de apostas, claro, para você tirar uma graninha aí de maneira relativamente tranquila, tirar um sarro dos amigos também. Então acessa lá pelo QR Code, pelo link que está na descrição do vídeo, já faça o seu cadastramento gratuito, aliás, que daí você acompanha em primeira mão todas as nossas atualizações lá direto da plataforma. Inclusive, a gente tem um vídeo tutorial para você fazer o seu cadastramento e um link para o nosso grupo do ThePlayer/Motorsport no Telegram. Então confira lá, mas o Eric citou a questão das apostas, vou pedir aí algumas dicas para ele, né? E também temos a questão da do possível, na verdade, recorde centenário, por assim dizer, de Lewis Hamilton em termos de pole positions, né? Se o Hamilton fizer a pole nesse GP de agora do Bahrein e emendar as duas poles seguintes, ele já vai fechar 2020 com 100 poles. Queria saber se o Eric acha que isso vai acontecer, se ele aposta no Hamilton para pole position nesse GP do Bahrein, e quais são as outras dicas dele para a galera. Manda bala, Eric. Eu não apostaria no centenário, mas certamente Hamilton, pelo menos umas duas poles ele consegue e vai fazer a sua 100ª pole no ano que vem. Mas uma das dicas que eu acho bem interessante, inclusive já está no nosso perfil do Motorsport.com no The Player, é justamente um top 10 do Sérgio Pérez, que eu acabei de falar. Lembrando que ele, ao lado de Hamilton, são os únicos pilotos desse ano a pontuarem em todas as corridas que participaram. Obviamente, o Pérez perdeu 2 corridas por causa da Covid, então ele, obviamente, também não pontuou nessas 2, mas o Pérez sempre pontuou na Fórmula 1 em 2020. E uma outra dica também que eu acho que é sempre válida a galera apostar é na presença do safety car, que eu acho que tem sido uma das características desse ano, né? Uma das novidades desse ano, a presença ali, o dedo nervoso da direção de prova em apontar uma bandeira amarela com o safety car. Eu acho que você pode conseguir ali uma graninha, caso você queira apostar nessas 2 dicas. Tem outras dicas também que você pode acessar diretamente da comunidade do Motorsport.com no The Player, e também você pode ter as suas próprias ideias, sempre de acordo com aquilo que você acha que vai acontecer nesse fim de semana.
Isso aí, boas dicas do Eric. Então, galera, confiram lá. Feito o lembrete do The Player, reitero, deixa a curtida no vídeo de hoje, se inscreva no canal e ative as notificações. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato do Direto do Paddock. Sigam aí mandando feedbacks pra gente, que é muito importante. Afinal, vocês também constroem esse nosso canal do motorsport.com. Então, galera, a gente reforça que as lives vão continuar com força máxima na sequência dos treinos. Então, se inscreva no canal e voltem sempre. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.